Você vai ver agora a importância de dessecar a soja para antecipar a colheita. Mas é bom lembrar que esse ato de dessecar não é simplesmente jogar o produto e esperar as folhas caírem. O dessecamento deve obedecer a alguns critérios, senão dá prejuízo ao produtor. Confira. Eu vou conversar com o Fernando Adegas. O Fernando é pesquisador da Embrapa e nós vamos falar de um tema interessante que é sobre dessecação da soja, uma prática muito comum entre os produtores brasileiros, o que faz, assim, vamos dizer de maneira geral, antecipar a colheita da soja. É isso mesmo? Exatamente isso. Na verdade, a dessecação é a gente matar a soja antes, quer dizer, preparar a lavoura para poder ser colhida. E nós vamos discutir como se faz isso, por que se faz isso e as possíveis consequências dessa dessecação. É isso que a gente quer discutir hoje nesse nosso painel. E quais são os resultados positivos de uma dessecação? Na verdade, o resultado positivo de uma dessecação é você deixar a área mais limpa, para a colheita da soja, com uma maturação mais uniforme, então uniformizar e deixar uma lavoura mais limpa para ter um produto de melhor qualidade. Essa é a principal característica positiva da dessecação. E a negativa? A negativa é a seguinte: se a gente fizer de uma maneira inadequada, principalmente numa época inadequada, utilizando o produto inadequado, de forma inadequada, nós podemos ter problema desde perdas de produtividade dessa lavoura que não poderia ter perdas, até problema na qualidade do produto colhido, como mais impureza, grãos ardidos, grãos verdes e até resíduo dos produtos se mal aplicados para dessecação. Então, assim, se ela é bem feita, ótimo produtor. Se ela é mal feita, pode dar consequências maléficas para esse mesmo produtor. De maneira geral, o produtor brasileiro faz uma dessecação bem feita, está dentro dos padrões? A gente tem que lembrar que nós temos inúmeros produtores de soja, uma área muito grande, tanto em número de produtores quanto em área de soja. Então tem coisa muito bem feita e tem coisa mal feita. Na média geral nós podemos falar que estamos fazendo bem feito, mas precisamos melhorar muito para aqueles produtores que não estão fazendo adequadamente, fazer adequadamente. Isso que a gente quer comentar hoje durante o nosso bate-papo. Que orientação, que recomendação o senhor dá a um produtor que está prestes a colher a soja e automaticamente ele vai fazer a dessecação? O que o senhor recomenda a ele? A primeira questão é a seguinte: a dessecação nunca deve ser planejada antecipadamente. Eu estou plantando uma lavoura de soja, semeando para dessecar. A dessecação sempre é uma coisa extra, uma coisa que não, em princípio não deveria acontecer. Se ela está acontecendo é porque ele tem planta daninha ou tem haste verde. Então a primeira questão é planejar bem a cultura da soja para não precisar da dessecação. Se ele precisar da dessecação, um ponto muito importante é o estádio. Quando que ele vai fazer essa dessecação? E a gente fala que quando a soja está alourando, no estádio cientificamente que a gente chama de R7.3. É o estágio que ele vai fazer, não vai perder produtividade. E depois utilizar o produto adequado, com volume de calda adequado, pulverização adequada e colher pelo menos entre 5 a 7 dias depois. Se ele fizer tudo isso, vai dar tudo certo. Agora, a dessecação da soja pode representar também, como o senhor falou, lucro ou prejuízo. E também depende de uma situação de mercado, né? Porque às vezes ele pode antecipar uma colheita. Muitos produtores dessecam pela razão de plantar a segunda safra, normalmente milho, e também para pegar um pouco do preço, um pouco melhor da soja. Mas isso entre 5 a 7 dias a gente fala, poxa, se planeja um pouquinho antes, venda a soja um pouquinho antes, do que arriscar você ter que fazer uma dessecação sem necessidade técnica para isso. Mas nós entendemos a situação da intensidade da lavoura brasileira. Mas tudo é planejamento e muito cuidado com as decisões. Mais uma vez a gente bate naquela tecla, tudo é uma questão de gestão. Tudo é uma questão de gestão, a agrícola, a gestão agrícola, o mundo agrícola, tudo se profissionalizou muito. A gente tem que buscar cada vez mais esse aperfeiçoamento, essa gestão. Na verdade, é profissionalismo que está acontecendo nas lavouras brasileiras. Só que é sempre importante discutir esses temas para melhorar ainda mais, e é o que a gente está pretendendo fazer aqui hoje. E depois do intervalo, você vai ver que existe uma grande preocupação de vários setores sobre resistência aos antimicrobianos. A Organização Mundial de Saúde Animal lança recomendações para esses antimicrobianos. Nós voltamos já, é um minuto só.